Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quarta-feira, que já teve bola rolando pela Copa do Brasil. Internacional, jogo encerrado, venceu por 2-1 o Atlético lá em Goiás e o Inter com a vantagem. Agora na próxima terça-feira, no segundo jogo, jogando aí pelo empate e até mesmo, né, uma derrota de um gol, aí leva para a decisão dos pênaltis. O Inter, então, com essa vantagem, já encaminhando a sua participação nas quartas de final da Copa do Brasil. O Grêmio amanhã, né, o Clássico Gaúcho, Grêmio e Juventude, primeiro jogo na Arena e o segundo jogo em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, também isso na próxima semana. O jogo do Inter na próxima semana, o jogo de volta na terça e do Grêmio na quinta. Nossos Dois Toques que você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, você inclusive participa fazendo o programa conosco, mandando sua crítica, sua mensagem, interagindo. Também é importante que você ainda compartilhe nos seus grupos, né? E peço que seus amigos também compartilhem, para aquelas pessoas que ainda não conheçam a RDC TV, passem a conhecer. Essa emissora completou recentemente 2 anos no ar, genuinamente gaúcho, focado nos assuntos do Rio Grande, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você editar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também da RDC para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, especificamente da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para a Siemens, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação, é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força é tradição. GBOX, que é o seguro e proteção para sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só do que mais do que centenária, né? São 107 anos do GBOX. Então é o caminho certo para a sua segurança e também da sua família. E também, nossos Dois Toques para a Senai. Está enrolado para estudar? Desenrola, faz Senai. Bom, a gente vai analisar aí essa vitória do Inter, que praticamente encaminhou, o Inter que iniciou o jogo com apenas 3 titulares, ou seja, o Kudê usando a sua estratégia de poupar jogadores aí para o jogo contra o Corinthians no próximo sábado. Inclusive a delegação do Inter nem volta a Porto Alegre, sai direto, né, de Cuiabá e vai direto para São Paulo, jogo que o Inter contra o Corinthians defende aí a liderança do Campeonato Brasileiro. E vamos falar também, evidentemente, desse jogo do Grêmio, né, o clássico gaúcho aí, Grêmio e Juventude, primeiro jogo aí que vale vaga das oitavas de final, que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Mas a RDC está envolvida nesse exato momento em um grande evento, que é o último debate em televisão com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, que acontece logo após o nosso Dois Toques, que lá no Sheraton Hotel, essa parceria da RDC com o LID. A nossa repórter Yasmin Luz está lá no Sheraton trazendo as informações exatamente esse debate com os candidatos aí à Prefeitura de Porto Alegre, que acontece logo após o nosso Dois Toques. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, falta menos de 1 hora para o último debate na televisão dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Lembrando que participam 9 postulantes à vaga. Walter Nagelstein chegou agora há pouco aqui no Sheraton, no Hotel Sheraton, e tem outros 8 candidatos que ainda estão sendo aguardados aqui, que são João Derli, Nelson Marquesa Júnior, José Fortunati, Fernanda Melchiona, Montserrat Martins, Gustavo Paim, Rodrigo Maroni e Sebastião Melo. Lembrando que as candidatas Juliana Brizola e Manuela Dávila, elas declinaram, alegando questões de segurança sanitária, mas eu relembro aqui que todos os protocolos sanitários estão sendo seguidos, inclusive o uso de máscara e de álcool gel e o distanciamento. Como tu falaste, Cadu, o debate é promovido pela RDC e também pelo LID e acontece daqui a pouquinho. A gente conta com a participação de todo mundo aí de casa, né? Pode compartilhar nos grupos dos amigos também.
Tá bom, Yasmin, então, trazendo as últimas informações aí sobre o debate dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, direto do Sheraton Hotel, nesse que é o último debate que está sendo aí promovido pela RDC TV, lá no Sheraton Hotel, juntamente com o LID. Então, se você está ainda naquela indecisão, né, não sabe para que lado vai ser o voto, você tem essa oportunidade de acompanhar, então, esse debate ao vivo que acontece aqui na RDC TV com os candidatos. Deixa eu aproveitar, eu tenho nosso time de hoje, Thiago Dimmer, Flávio Fiorin e Hugo Larroque. Só que o Thiago Dimmer, assim, esportista também, é um homem muito envolvido na política, né? Participou do governo do último governo, né? Com o governador Sartori, e é uma pessoa muito envolvida, né? Nesses momentos aí de eleição, de candidatos. Como é que tu está enxergando, o Thiago? Boa noite, obrigado pela presença. Como é que está enxergando os candidatos aí, essa eleição aí, a novo prefeito de Porto Alegre, ou a reeleição do próprio atual também, né? Boa noite, Cadu, boa noite a todos. Primeiro, parabenizar a TV RDC pela execução desse debate, que vai ser muito importante, né, numa campanha e numa eleição que é curta, são apenas 45 dias aí de eleição, e o público, em função de tudo que está acontecendo, da pandemia, do retorno gradual às atividades normais, a população ainda não focou ainda na escolha de um candidato. Então, vai ser rápido, vão ser poucos os momentos como esse que a RDC está proporcionando hoje, o que é muito importante para a democracia. Tem muitos candidatos, é a primeira vez que Porto Alegre tem 13 candidatos. Eu acho que nunca tinha tido, é a primeira vez, né? Primeira vez que tem tantos candidatos. Isso é muito também por causa da falta agora de conexão entre os partidos, né? De não poder mais fazer a coligação proporcional para vereadores, então cada um tem o seu candidato e a escolha de todos aí depende muito de informação, e é o que a RDC está fazendo hoje com esse debate, Cadu. Tá certo, então acompanhe logo após o nosso Dois Toques aí, o último debate que acontece o último debate na televisão, né? Com os candidatos aí à Prefeitura de Porto Alegre. Bom, mas o Internacional venceu, encaminhou a sua classificação. O Cudê utilizou um time com apenas 3 titulares, né? O Lomba, o Marcos Guilherme e o Vitor Cuesta, né? E encaminhou essa vitória, o que era fundamental, o que era importante, ou seja, o primeiro jogo de fora de casa, traz a decisão praticamente já definida, né? A não ser que o Inter sofra uma derrota aí, com uma diferença de 1 gol. O Inter para não perder, fugir à regra, acabou sofrendo um gol aos 47, gol de pênalti aos 47 minutos do segundo tempo, e o Inter vinha com uma vantagem bem maior, mas é uma vantagem extremamente considerada, né? Fiorin, Thiago e Hugo. Era um jogo que estava se caminhando, né? Facilmente para um placar de 2-0, mas o Inter acabou sofrendo aquela penalidade máxima no final, que foi cobrada pelo goleiro Jean. No primeiro tempo, naquele pênalti que o Janderson, né, simulou, ele próprio, depois da entrevista, disse que cavou o pênalti, deu uma de dublê de filme. Não, sabe o que? Eu acho que ele não se deu conta que existe um VAR. Ele deu uma de ator de dublê de filme, né, porque não tinha como marcar aquele pênalti. E o Internacional teve apenas o Glauco, estou pensando no meu colega. Isso é a tua parceria lá na Federação Gaúcha, o Cadu falou sobre os 3 titulares do Internacional, mas agradou bastante o Leandro, né, no jogo de hoje. Agradou também, no final ali, o Abel não conseguiu mostrar muita coisa. E o Praxedes não foi legal, né? Não te parece? Não foi. O gol do Leandro Fernandes. E olha, então, para tudo. Gol do Moisés. Foi o primeiro gol do Moisés com a camisa do Internacional. Eu ia falar exatamente isso. Num jogo muito diferente, né? No jogo, vamos dizer assim, atípico. O Moisés sendo uma das figuras principais do jogo, e também o Leandro Fernandes. Eleito melhor em campo. Alguma coisa não está legal. É diferente, é muito mas diferente. O Leandro Fernandes até não dá para entrar nessa linha do Moisés. Um jogador que não é um jogador titular, nas oportunidades que ele teve até não teve um mau desempenho, não dá para entrar nessa linha, nessa crítica aí que o torcedor tem, né? Essa cobrança do Moisés e do Musto em relação ao técnico dele. Sem dúvida. E o Pote, que a gente viu mais uma vez que
Ele de negociável continua por aí ainda. Teve um lance, não quis ir, né? Teve um lance só que ele fez, driblou ali o zagueiro e tal, e tentou arrematar e não conseguiu. É um jogador que... o Leandro Fernandes fez exatamente muito mais do que ele fez em todo esse tempo que ele está no Inter. Ou seja, é difícil, é complicado. E os nossos laterais, hoje o Moisés foi diferente do que é, os nossos laterais eles insistem em carimbar a bola. A bola sai do início do jogo, eles recebem a bola e retrai novamente. Eu acho isso incrível, Seite. Olha, aqui o pessoal já está se manifestando em relação a isso. O Adélio Antunes, olha, boa noite, com Potker em campo é difícil de aguentar. Mas o Inter teve os 12 primeiros minutos de Internacional, foi com muita intensidade no primeiro tempo. O Internacional, em 12 minutos, tinha tido 3 oportunidades de gol, né? E na terceira oportunidade acabou pelo Leandro Fernandes exatamente o gol que abriu a vitória do Internacional. Depois o Internacional acabou sentindo, né, tentando administrar o jogo, como tem acontecido, ou provavelmente até quem sabe, pela falta de entrosamento e tal, porque era um time totalmente, né, descaracterizado e reserva. Aí no segundo tempo veio o segundo gol, o Inter administrou mais e sofreu esse gol. Mas a vitória, pode-se dizer, Thiago, que mostrou que a estratégia do Kudê estava correta em escalar exatamente esse time descaracterizado? O que demonstra é que o Kudê realmente tem o grupo na mão e confia muito nos seus jogadores, confia em todos os jogadores do grupo. Porque a Copa do Brasil envolve muito dinheiro, envolve mata-mata, então... 3 milhões essa vaga aí agora. 3 milhões é muito dinheiro para um clube que está com um problema no seu caixa. Então ele confia realmente nos seus jogadores e no plantel que ele tem. Agora, não é uma crítica ao Kudê, quero deixar isso muito claro, porque sou fã do Kudê, o Inter só está em primeiro lugar porque o Kudê tem realmente o time na mão e conseguiu acertar um esquema. Mas aquela velha história que se repete no Beira-Rio, que é fazer um gol, 2 gols ali, achou o segundo gol, mas se retrair e segurar o jogo e não forçar um pouquinho mais, como aconteceu com o Flamengo agora no final de semana. Então, o Inter tem que jogar, não pode se retrair. O jogo contra o Flamengo foi um empate natural, mas a maneira como o Inter jogou no segundo tempo é que preocupa. Para ser campeão brasileiro, para ser campeão da Copa do Brasil, tem que ter um pouquinho mais de força no segundo tempo, tem que ter um pouquinho mais de jogo no segundo tempo. Então, hoje foi uma grande vitória, apesar dos jogadores que estavam em campo, mas mostrou mais uma vez o talento do Kudê e como ele tem realmente esse plantel na mão. Mas eu acho que assim, se a gente tiver condições de seguir em seguida aí, com a produção, inclusive acho que a gente já tem inclusive a coletiva do Kudê, vamos ver o que ele falou em relação a essa vitória. Mas essa é a estratégia dele, essa é a maneira que ele joga, exatamente disso, né? Ou seja, onde ele toma a iniciativa, joga uma pressão, faz o score e depois, às vezes não é nem porque ele quer recuar, né? Ele tenta administrar um jogo a partir do que aconteceu com o Flamengo com 25 minutos lá do segundo tempo, até porque aquela intensidade tu não tem durante toda a partida. E às vezes não é. Às vezes tu exatamente o time que está perdendo acaba tomando essa iniciativa e te empurra. Foi o que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo voltou para o segundo tempo, perdendo por 2-1. Né? Aí era natural, evidente, que tomaria a iniciativa do jogo para buscar esse empate que aconteceu lá. Claro que a equipe do Atlético não tem nem condições de comparativo em relação ao Flamengo. Mas também, no momento que estava sofrendo a derrota, ou buscou o gol do empate e depois buscou até descontar, porque vindo para cá com 2-0, era praticamente, né, já definida a classificação do Internacional. O Atlético é um time médio, né, para brigar para não cair? E o Atlético foi desfalcado aí dos seus 3 principais jogadores, pelaquela cláusula, né, de jogador que pertence, são os 2 lateral, o Dudu e o Natanael e o Ferrares. E o Ferrares, né? Então, perder 3 jogadores para o Atlético, não são jogadores. E o Atlético vinha se recuperando gradativamente do Campeonato Brasileiro, mas depois da saída do Wagner Mancini se perdeu também. Além disso, eu não sei se a gente já tem condições aí, a produção nos passa aí, não tem condições ainda de a gente colocar aí o que o Kudê falou em relação a essa vitória do Internacional. Né? E nesse sentido que vocês falaram, o Kudê tem a razão, porque o Inter, obviamente, que venceu, né? Conseguiu os 3 pontos. Importante a vitória fora de casa, mas
Nonato e Praxedes não foram bem no time, não conseguiram dar... O pessoal pegou pesado com o Praxedes aqui nas redes sociais. As redes sociais tá muito forte nisso. Quando sai a escalação do Inter... Mas a rede social tem que dar o devido desconto. Eu sei que tu é um craque na rede social, eu sei que tu é um craque com as tuas lives, com os teus shows, né? Mas as redes sociais tu tem que dar o devido desconto. O Praxedes é um jogador que é... E aí aquela história, se reivindica muito, né? Os jogadores da base, e o Praxedes foi um destaque, foi o principal jogador do Internacional na conquista da Copa São Paulo no início do ano. É um menino, né? Mas é um menino, mas exatamente. Aí ele tem caracterizado como um jogador que tem sofrido muitas lesões. Então tem que se dar o devido desconto em relação a isso. E o Nonato? Porque o que acontece? Aí se pede a base. E aí quando a base vai, né? E por uma razão ou por outra não acaba correspondendo à expectativa aquela, aí se critica também. Mas o Nonato eu concordo que não é jogador para o Inter. O Nonato não tem e hoje era para ser um jogo que ele tinha que pegar com unhas e dentes, porque uma vaga entre o titular do Inter, jogando Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. Só serviço. Exatamente isso. É uma oportunidade para aparecer. E ele não foi apático, foi um jogador muito simples, simplório. O Nonato foi uma criação da imprensa, sem querer criticar aqui os meus colegas, né, tanto Cadu quanto o Fiorin, que são repórteres mais ligados à área esportiva, mas a imprensa gaúcha criou o Nonato. A gente sabe disso. Endeusou, né? Muitos colegas endeusaram. Endeusaram o Nonato e eu nunca consegui ver o futebol que os colegas viram no Nonato. E a gente cada vez mais tem mais prova de que é um jogador que tem o passe, ok? Tem o passe, mas não tem objetividade, não tem força, não consegue chegar na frente. E me parece que ele se perde muitas vezes dentro do próprio sistema de jogo. E com isso fica a indecisão. Inclusive o Marcos Guilherme, esse menino, ele não tem uma posição fixa no Inter. O que ele é? Ele é um meio armador, ele é um atacante, um articulador, porque horas ele está na esquerda, horas ele está na direita. Na direita, às vezes está no meio, tu não sabe. Ele não se acha, ele fica perdido ali. E é menos um jogador. Tá certo que hoje ele faz um cruzamento preciso na cabeça do Léo Fernandes e sai o gol do Inter, mas é muito pouco, né? Produção muito pouca para um jogador que é titular do Inter. É mais um que deveria ter aproveitado esse jogo para garantir a oportunidade de mostrar o serviço para o Cudê. Sem dúvida, sem dúvida. O pessoal pode estar me vendo eu gesticulando aqui, pô, o Cudê tá louco. Não, eu tô fazendo sinal com a produção aqui porque o retorno era esse, né? Se tiver em condições de botar o técnico internacional, o Cudê, no ar, até para a gente recuperar, inclusive, né? A entrevista dele falando sobre essa vitória e sobre a estratégia que acabou levando o Inter praticamente aí à próxima fase, as quartas de final da Copa do Brasil. Claro que ele correu o risco, né, em relação a botar uma equipe reserva, mas o fato de ter o futebol é resultado. A vitória, né, mostrou que ele teve o acerto, embora tenha corrido o risco, mas evidentemente que levando em considerações, por ser uma equipe tecnicamente inferior, uma equipe fragilizada como está o Atlético Goianiense. Se é para correr o risco, tem que correr o risco contra o Atlético Goianiense. Exatamente. Não vai correr contra o Corinthians no sábado. Exatamente. O jogo com o Corinthians... Apesar do Corinthians não estar lá essas coisas, mas não dá para correr. Não, mas é clássico, né, Fiorinho? O Corinthians é o Corinthians, né? Ou seja, e aí tu tá focado numa liderança num campeonato brasileiro e não dá para dizer que o Inter não está disputando o título, porque está disputando o título. Sim, tá. E o Inter que não tem o título há mais de 40 anos. 41. 41 anos, desde 79, né? Ou seja, é evidente que as coisas vão afunilar agora. Tivemos aí o Flamengo, o Inter teve o Flamengo no domingo. Teve hoje o Atlético Goianiense, tem no sábado o Corinthians, depois tem o jogo de volta contra o Atlético. Depois tem Campeonato Brasileiro, vem Libertadores. Ou seja, não tem como. Não para mais agora. O Flamengo se sabe, a capacidade do Flamengo que tem em termos de grupo, né? E se viu nesse último jogo aí, se tem conhecimento disso, ou seja, daqui um pouco as peças mudam, né? O Flamengo veio desfalcado, as peças mudam durante o jogo e o Flamengo continua com o mesmo desempenho, o mesmo aproveitamento. Bem diferente em relação ao que o Internacional tem. E com tudo isso que a gente falou e que tu acabaste de falar, Cadu,
A gente precisa ressaltar que hoje foi uma grande vitória do Inter. Evidente que sim. Foi uma grande vitória do Inter. Então, com todo o time em reserva jogando fora de casa contra um time que está na Série A, é um time que está na Série A, não é um time da Série B ou da Série C. O Botafogo que fez fiasco, ontem perdeu para um time de Série B, né? Pois é. Mas o Botafogo, o presidente... Está caindo pelas tabelas. Não, a declaração do presidente hoje que o Botafogo está falido. Está quebrado, está quebrado. Falido. De anos já, né? Sim, só chegou ao ponto agora para se assumir publicamente aquilo que já sabia em relação ao futebol carioca aí, porque tirando o Flamengo... O Vasco também já está no Z4. O Vasco numa situação, o Fluminense... O Odair está reerguendo o Fluminense, mas as contas do Fluminense também não são nada agradáveis, né? Também. O déficit do Fluminense é altíssimo também. Daí complica. Agora, o Internacional mostrou, e isso é importante para que também se veja a capacidade de alguns jogadores, um time reserva, né? Quando precisar deles... A gente já está em condições, de dar com retorno aí. Vamos ver o que o Deus falou em relação a essa vitória do Internacional. Do time e deixar eles fora do banco de reservas também. E não é o que você vem fazendo. Eu lembro da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, lá em Curitiba, contra o Coritiba. Você deixou, por exemplo, o Galhardo no banco, colocou ele no segundo tempo e ele teve uma participação importante no gol da vitória daquele jogo, né? Isso tem acontecido com frequência. Hoje, aqui em Goiânia, quando o jogo ficou um pouco difícil ali no segundo tempo, você colocou o Edenilson, o Patrick, naquele momento de dificuldade, e a equipe melhorou. Enfim, eu gostaria que você falasse, por gentileza, sobre esta estratégia e a importância de ter estes jogadores considerados titulares no banco e colocando ellos para jugar. Bueno, tratamos de ver quiénes son los que mejor están, tratar de regular la carga física, apoyarnos en los profesionales que entienden más de eso, de los médicos, fisiólogos, suplementador, y a partir de ahí ver quiénes son los que mejor están. Siempre hablo de un calendario muy apretado y bueno, seguramente a los que le han tocado ingresar 30 minutos, 25 minutos, no sienten el desgaste físico del juego de hoy, ¿no? Y bueno, obviamente que no es fácil tomar esas decisiones para un entrenador porque tenemos que tratar de confiar y de darle minutos a mucha gente joven a la cual es difícil exigirle, ¿no? Porque tienen muy pocos minutos en primera división y bueno, tienen que ir creciendo a partir de sumar minutos. Pero básicamente es tratar de hacer eso y ver las etapas en las que hay que tomar mayores riesgos, ¿no? Por ejemplo, falaba con los jugadores, este es un juego de 180 minutos, no de 90. Así que, bueno, trataremos de, como siempre digo, de ser competitivo, de poner un equipo competitivo y tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Oi, Cudê, boa noite. Duas perguntas, por gentileza. Uma a respeito do jogo de hoje. Você escalou um time praticamente reserva, com jogadores diferentes, adotando uma estratégia parecida com aquela lá do Chile contra a Católica. Quando você escala um time tão modificado, sem ter os principais jogadores, você muda algo em relação à estratégia de jogo? O que você tenta fazer de diferente quando escala um time sem os principais atletas? E minha segunda pergunta é a respeito do Bosquilha. Eu queria que você explicasse, contasse para a gente como aconteceu a lesão do Bosquilha durante o treinamento. Primero mandarle nuevamente un abrazo a Bochi, que por suerte estamos al minuto a minuto y la operación salió todo bien. Y después fue una jugada que él llegó, para contarle, ¿no? Fue una jugada que él llegó a hacer una finalización, cruzó y fue cuando apoyó la pierna, como sucede en estas lesiones, que se da un movimiento medio extraño en el llavero y lo que no parece nada lleva a una ruptura de ligamento. Fue una lesión prácticamente como sucede normalmente, como pasó lo de Paolo, lo de Renzo, solo, ¿no?
con el apoyo se genera un movimiento extraño y genera este tipo de lesión. No solo lo que nos ha pasado a nosotros, sino lo que vemos normalmente de jugadores que sufren este tipo de lesión. Es inexplicable porque no hay una prevención, no hay nada que pueda contribuir a evitarla, ¿no? La verdad que esto es mala suerte, ¿no? Esa es la realidad. Y después me olvidé, con respecto al equipo, vamos tratando de cambiar la estrategia según el rival también, ¿no? En Chile jugamos con un solo centroavante y hoy intentamos jugar con dos y tener mayor presencia y bueno, no se puede jugar siempre de la misma manera por lo que hablamos normalmente, ¿no? A veces cuando tenés a todos para elegir, sí, pero no tenemos 22 jugadores con las mismas características, así que intentamos acomodarlo a la estrategia de los que van a iniciar, ¿no? Cudê, boa noite. Você falou há pouco sobre ter que dar mais minutos, né, para vários jogadores por conta da sequência e do número de jogadores que você tem à disposição. Hoje o Leandro Fernandes ganhou uma outra oportunidade, fez um gol, né, o primeiro dele, participou bem no gol do Moisés também. Eu queria que você falasse o quanto sair esse gol para ele, que é atacante, é importante nesse processo de adaptação dele também ao futebol brasileiro. Sí, es difícil, aparte de sumar algunos minutos, también es un jugador que no ha tenido continuidad por lo que hablamos con el tema del tiempo de la pandemia y bueno, que no le ha tocado participar tanto. Así que, bueno, todo no es hablar de un caso particular, sino que todo, a los que le toque iniciar van a intentar aprovechar los minutos de juego. Y bueno, después nosotros cada juego evaluamos y volvemos a fase cero y volver a pensar quiénes son los que mejor están ahora para el sábado. Se van a dar unos juegos con muchísima continuidad, es el sábado y es el terza, así que vamos a ver cómo llegamos, pero bueno, los que han jugado el otro día también han tenido la posibilidad de descansar, salvo Marco, que ha iniciado, pero que también lo hemos trocado. A veces es difícil, como hablaba anteriormente, para un entrenador, porque no es solo intentar mejorar lo que estás viendo del juego, sino también jugar con el reloj y intentar darle los minutos correspondientes a cada uno. Entonces, dentro de la cantidad de minutos que pensás que los que están más desgastados pueden jugar. Pero bueno, es como se dan las cosas y tratamos de hacerlo de la mejor manera. Así que lo importante es que volvimos a ganar. Ya hacía 2 juegos que no ganábamos. Así que nos gusta ganar y bueno, hoy tuvimos la possibilità. Oi, Cudê, boa noite. Boa noite. Boa noite. Você já disse mais uma vez que o elenco é curto, mas hoje o teu elenco com reservas ganhou um jogo de eliminatória de Copa do Brasil e o Inter é líder do Brasileirão, está classificado às oitavas da Libertadores. A vitória de hoje é uma prova de que o grupo tem força também? Sí, que vamos a tener que utilizar a todos y bueno, también intentar que sumen minutos lo que no tienen y como decía, va a depender mucho también del rival que enfrentemos, de la estrategia que creamos que es correspondiente y también de que vayan los que sumen minutos vayan ganando también la posibilidad para el próximo partido, ¿no?
cada partido es una prueba, es una historia nueva. Y bueno, se hace difícil, como dije desde el inicio, porque está la participación de muchos jóvenes a los cuales no les podemos exigir de la misma manera que a los profesionales que vienen jugando hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, sí, vuelvo a repetir que tenemos un plantel muy corto y que es difícil, ¿no? Tratamos de hacerlo de la mejor manera, pero bueno, vamos a sufrir si no están todos a la altura de poder colaborar. Cudê, boa noite. Olá, boa noite. No domingo conversamos que o fato do Inter colocar time reserva no jogo da Libertadores fez com que talvez tivesse um pouco mais de intensidade para fazer o grande jogo que fez contra o Flamengo. Você acha que vai ser possível, pelo fato do Inter colocar reservas, ou praticamente todos reservas hoje, repetir o que fez no domingo contra o Corinthians? E uma segunda, se me permite. O Inter tomó Lo que pasa, Lucas, que estábamos, o sea, como dije anteriormente, es un partido de 180 minutos donde los riesgos para tomar todavía no dan tiempo, ¿no? Nosotros el sábado tenemos que intentar sostener la lideranza, entonces esa es lo inmediato de nosotros, ¿no? Después pensaremos nuevamente en el partido de vuelta, pero tenemos que ir regulando, porque si no, como hablamos, es imposible. Ustedes vieron la intensidad con la que se jugó el otro día, el juego de ida y vuelta con un desgaste físico importantísimo, y volvemos a lo mismo, no tenemos cantidad de jugadores, y cuando iniciamos con a lo mejor con el que podemos pensar que es el ideal, después cuando necesitamos hacer las trocas no tenemos la misma característica para sostener la manera de jugar. Por eso es lo que yo digo, la diferencia con los planteles que tienen mucha jerarquía, acaso por nombrar, como hablamos el otro día, Palmeiras, Atlético Mineiro y Flamengo, siguen jugando a lo largo del partido de la misma manera, porque puede salir uno y entrar otro de las mismas características. Y no acepto eso de decir, pero tenés tal garoto de mismas características. No es lo mismo. Es entrar en partido donde estás con la lideranza y es muy difícil. Hay que tratar de llevarlo de la mejor manera, pero a veces siento que contando esto como que suena un mensaje desalentador. Para nada. Para mí, estoy confiado cada vez que el equipo sale a jugar, sea quien sea, pero es la realidad, ¿no? Necesitamos jugadores. Antes que cierre la llanera necesitaríamos jugadores. Lo hablamos antes. Imagínate ahora que se nos cayó Bochila, que para nosotros es fundamental. Si nosotros no logramos, yo pensaba en un jugador por línea, si no logramos hoy un jugador y dos centrocampistas, va a ser muy difícil competir hasta el final. Así que simplemente esa es la realidad que tenemos, ¿no? Ahora, claro que cada vez que enfrentemos lo vamos a preparar para ganar y para ser competitivos, como siempre digo, ¿no? Complementando, então eu te perguntaria de outros jogos, né? Porque hoje o Inter voltou a tomar um gol no fim, assim como foi em outros jogos, o Inter deixou escapar pelo menos 4 pontos, né, no Campeonato Brasileiro. É o que te incomoda? Você já fez um diagnóstico? Volví a tomar, perdão, não te escutei no início, perdão. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Sim, agora sim. Não, te pergunto dos gols do final, né? O Inter tomou alguns gols no final do jogo contra o Goiás, contra o Fortaleza, Bahia, Palmeiras, Flamengo, e hoje tomou de novo. Tu já tem um diagnóstico do que acontece para esses gols no final, mesmo que o Inter tenha conseguido a vitória hoje? Não, hoje foi um penalti por colaborar y es un típico penalti de delantero, por decirlo de alguna manera, pero también el sacrificio de Abel de llegar hasta allá e intentar recuperar la bola. Tomamos, o sea, acá es muy difícil decir cuándo vas a tomar gol o cuándo vas a hacer un gol. El juego dura 97 minutos. Si tuviésemos la bola de cristal para saber cómo evitar, sería muy fácil. Mira, te voy a decir,
hoy en la última troca dijimos ahí por la derecha, podemos tener algunas finalizaciones más porque creíamos que podíamos tener superioridad numérica por ahí, en 3 contra 2 con Rodinei, Alessandro y Pablo, e terminamos. Então, parte da coletiva aqui o Cudê, nas devidas explicações aí em relação à vitória, a prioridade de uma equipe reserva, ter tomado, como tem acontecido nos últimos jogos, em alguns jogos internacionais, exatamente o gol no finalzinho da partida, mais uma vez, hoje também, na prorrogação aos 47 minutos do segundo tempo. Mas o Inter está aí, né? A prioridade foi essa, porque o Inter troca o chip de novo no próximo sábado, volta aí e jogando mais uma vez como visitante, correndo atrás aí de mais 3 pontos para se manter na liderança aí do Campeonato Brasileiro. Esse jogo fora de casa, São Paulo com o Corinthians. Agora, Cadu, dá para dizer... Pois não, Thiago? Não, eu ia falar sobre... A gente ouviu aqui, assistiu, enfim, a entrevista do Cudê. Agora, eu até vou bem no espanhol, mas eu tenho que prestar atenção para entender alguma coisa. É um pouquinho complicado. É complicado. Eu acho que o Inter, eu não sei se o Inter paga para ele ou oferece para ele um professor de português. Ele estaria fazendo aulas de português, mas talvez ele não conseguiu chegar no português. Mas eu quero... A questão dele ter hoje utilizado uma equipe... Bom, não dá para discutir, embora o grupo se saiba, ele sempre salienta isso, que é um grupo curto, né? Mas o Inter está aí, disputando o título, está na liderança do Campeonato Brasileiro, é por critérios, mas né? Chegando ao final do turno, está classificado aí para a fase de mata-mata da Libertadores, já praticamente com a vaga garantida aí nas quartas de final da Copa do Brasil, mas o fato dele ter utilizado, como ele fez lá, né, no jogo contra a Universidade do Chile, Universidade Católica no Chile, e como ele fez hoje, dá para ou pelo menos ter a impressão que ele estaria mesmo priorizando o Campeonato Brasileiro? Eu acho que é muito cedo ainda para a gente avaliar dessa forma, né, Cadu? É como a gente falou aqui, vai arriscar contra algum desses times aí nas oitavas de final da Copa do Brasil, tem que arriscar contra o Atlético Goianiense. Agora, passando para as quartas de final, com um outro time um pouco melhor, um time com mais força, aí certamente a gente vai começar a funilar e a gente vai entender. E vai depender muito também do jogo no Brasileirão. O jogo no Brasileirão no sábado é contra o Corinthians. E já é a última rodada do turno. E vejam bem, na próxima rodada, Atlético se enfrenta diretamente com o Flamengo. Sim, já começa tem tudo o São novamente. Paulo também. O São Paulo está 2 jogos, tem 2 jogos atrás, né? E são os adversários, é o Inter, o Atlético e o Flamengo. E o São Paulo. E o São Paulo. Mas o Cadu, se me permite rapidinho... Ali um outro vai perder ponto, né? Até muita desconformidade de colega nosso da imprensa, até a torcida descontente com os jogadores. Como tu bem disseste, o Cudê é líder do brasileiro, tem um goleador, tem um jogador com maior assistência, ganhou fora hoje na Copa do Brasil e classificou na Libertadores. Ou seja, o Cudê nos surpreende a todos. Mas é uma surpresa positiva. Exatamente. Né? Ou a exigência está sendo demais. Nesse sentido que eu falo, ele está tirando leite de pedra com jogadores que tem, com todas as ferramentas que ele tem. Olha, tem que se respeitar muito o trabalho do Cudê. Só falta agora ele ganhar um Grenal, né? É verdade. Aí completou o sistema. 100% algodão. É verdade. O Grenal que passando as fases, lá numa semifinal pode acontecer em termos de Libertadores da América. Pode dar na semifinal. Nossa, pois eu estou dizendo. Ou também Copa do Brasil no confronto da frente. É verdade. Pelo Campeonato Brasileiro, o Grenal só pelo segundo turno, retorno em fevereiro, no próximo ano. E também, só para complementar, com 3 lesões de jogadores titulares. Há quantos anos eu não me lembro de ter visto um ano ou tantas lesões no mesmo ano. Mas é um ano atípico, eu acho que tudo foi em função da pandemia, da parada. Bom, tranquilidade e segurança você tem
no local certo para fazer a revisão do seu carro. É lá na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro e troca de pneus. Está ficando careca, desgastado, então aproveite a promoção permanente que você tem lá, que é o Feirão de Pneus, Avenida Ceará, 1055. Está aí também o telefone para sua tranquilidade, segurança, enfim, todos os sentidos aí para você fazer o agendamento na Casa dos Pneus. Para revisão do seu carro, troca de pneus, ou outro serviço também que a Casa dos Pneus lhe oferece. Ou Avenida Ceará, 1055, melhor dizendo, agendando a sua ida lá. O telefone está aí, 51, código gera 33424245. Nossos 2 toques para a Defensor Assessoria Jurídica, olha, há mais de 20 anos vem atuando aí na área trabalhista, horas extras, salubridade, periculosidade, diferença de salário, estabilidade, equiparação salarial, dano moral, parcelas rescisórias. Confira o site da Defensor Assessoria Jurídica, www.defensorrs.com.br. Você sabia que aí você pode ir lá no Defensor resolver os seus problemas trabalhistas. Consulta é gratuita, você liga, está aí o telefone, o WhatsApp, passe uma mensagem ou ligue, 51, código de área 982 40 30 24, 982 40 3024. Olha, faça seu teste Covid lá na H-Pharma. Na H-Pharma, ali da Benjamin Constant, aqui em Porto Alegre, 1253, anexo ao posto, junto ao posto ali da H-Pharma. R$150, né, para uma pessoa, e sendo mais, 2 ou 3, aí o preço cai para R$130. Você também tem que agendar, né? A marcação aí, o agendamento do seu exame lá na H-Pharma da Benjamin Constant. Pelo telefone 51, código de área, né? 30300055, 30300055. Pelo protocolo aí de que em 15 minutos você já tem o resultado do teste rápido que detecta aí anticorpos. Então, Benjamin Constant 1315, anexo ao posto, e agendando, né? Pelo telefone 51, código de área 30300055. Também nossos 2 toques, e um abraço lá para o Fernando, que está engajado aí na eleição de uma das chapas ao Conselho Deliberativo pelo Camisa Vermelha. Nosso 2 toques também para a Ferragem Lampião, a ferragem profissional. Lá você tem tudo em material de construção, mas uma grande variedade também de luminárias, lâmpadas, LEDs, refletores, tudo que você tem lá na Ferragem Lampião. Está aí o endereço, aquele atendimento VIP personalizado, toda a equipe do Gilberto, João Carlos à sua disposição, ou através do teleentregas, né? Deu um problema lá no seu condomínio, na sua empresa, onde for, você tem aí os telefones da teleentrega. Porque o slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, isso diz bem, diz tudo que é a Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o Banrisul, que é o nosso banco, o Banco do Rio Grande. Aquele banco ele proporciona diversos produtos, né? Para deixar você tranquilo, com toda a segurança. Então, cadastre suas chaves Pix agora mesmo pelo aplicativo Banrisul Digital, que é o nosso banco, o Banco dos Gaúchos, o Banco do Rio Grande. Olha só, a gráfica Clique Impresso continua com a nossa promoção exclusiva aqui no nosso 2 toques, desses quadros lindos e maravilhosos que você tem aí, seguidinha na tela para você, olha só, para embelezar aí a sua empresa, a sua casa, né? São quadros no formato 60 por 90, por apenas R$119, hein? Tá aí o pessoal do interior, tem o WhatsApp, 51, código de área 996781528, e o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do WhatsApp, direto lá na Clique Impresso, que fica na Avenida Nilo Peçanha, 2469. Olha, se falar que assistiam aqui no nosso 2 toques, leva mais um descontinho, tá? Então não perca essa barbada, essa promoção do Clique Impresso, a sua gráfica a um clique, que pertence ao Grupo Impressor. Um rápido intervalo, voltamos depois, falando, né, desse jogo clássico gaúcho. Amanhã tem Grêmio e Juventude iniciando. Estamos de volta com o nosso 2 toques para a Baidob. Lá você tem tudo na linha automotiva. Nosso 2 toques também para a lavagem 5 estrelas. Lá você tem o seu carro, que é um brilho total, sai, que é um espetáculo. E também de segunda a segunda. Inclusive, domingo você tem à disposição, está aí o endereço, na de Lopes, lá na lavagem 5 estrelas. E Grupo Prospercir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar de São José, que tem jogo, né? Final de semana, que é jogo importante, né, Felipe? Lá em Volta Redonda tem que fazer resultado para chegar ali na parte dos classificados. Uma frase para cada um, a gente está encerrando hoje, o programa mais curto, em função do debate que acontece daqui a um pouquinho, aqui pela RDC TV, lá no Hotel Sheraton, o último debate com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Esse clássico gaúcho Juventude, o Grêmio, evidentemente...
Não entrou no bid, né? Dá para o Juventude vem numa fase ótima aí na Série C, está entre os 4 e o Grêmio nessa estabilidade. Dá para apostar em quem nesse resultado aí? O Juventude já está decolando mais rápido que o do Grêmio. Fiorinho. O Grêmio ganha, mas com dificuldade. É complicado, o empate ou vitória para o Juventude. Tá certo. Bom, nós saímos daqui, vamos acompanhar lá no Barranco, né, o debate aí pela RDC dos candidatos da Prefeitura de Porto Alegre. Restaurante o Barranco, o Barranquinho, né? As delícias do Barranquinho, você está lá de maneira presencial, viu aí, né, o teleentrega, aí você escolhe como você quiser. Eu vou para lá, qualquer lugar, com o meu Kia da São Motos. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 da Avenida do Ceará 370. Confira as promoções do Jefferson Fusternal que você tem lá, de carros novos e seminovos. Agende a sua ida até uma das revendas aí da Kia São Motos pelo telefone 3319-6000. Preço e qualidade, onde é que você tem? Aí é no Grupo Zafra. Esse é o caminho certo para você ter preço e qualidade. Tem que escolar mover pela cidade, Teletaxi, 32, 26, 19, 24 horas à sua disposição. Valeu, Thiago, valeu, Fiorinho. Valeu, Gularroque. Continue aqui a programação da RDC TV. Fique ligado, acompanhe agora o último debate de televisão com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, que acontece na sequência, direto do Hotel Sheraton, aqui em Porto Alegre. Nós voltamos amanhã com o nosso 2 Toques. Ótimo final de noite. 2 Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.